esse foi um ano de muitos desafios e nós tivemos dois momentos, basicamente. O primeiro foi a partir do dia 15 de março, onde houve o endurecimento das regras de combate ao coronavírus e, por isso, a arrecadação acabou, por conta da atividade econômica que reduziu, a arrecadação também reduziu-se drasticamente nessa segunda quinzena de março. A partir de abril e maio, houve uma flexibilização de alguns segmentos por ordem de essencialidade. Então a economia começou a voltar e em junho em diante a gente sentiu uma mudança mais significativa do ponto de vista da arrecadação. Foi feito um refis, o Refis Saúde, onde 100% dos recursos angariados foram destinados para a área da saúde, foram mais de 90 bilhões de reais. E além disso tudo, a prefeitura, tal como outras prefeituras e os governos, recebeu parcelas do auxílio emergencial no valor de 37 milhões por mês, o que permitiu que houvesse uma mitigação das perdas da nossa arrecadação. Então, de um lado, nós perdemos com a arrecadação, veio o auxílio do governo federal, ajudou a reequilibrar as contas, agora já acabou o auxílio, mas por outro lado também, a nossa economia se encontra bastante aberta, comparativamente a outras cidades, até mesmo porque a nossa condição epidemiológica é bastante distinta, a nossa capacidade de resposta da saúde pública é melhor do que as outras capitais. Então hoje a nossa economia voltou, está voltando cada vez mais e a arrecadação tributária também tem mostrado um bom desempenho. Por exemplo, o ISS, nós estamos com um crescimento de cerca de 11% na parcial desse mês, o que é algo a se comemorar. O que eu acredito? Que nós teremos uma recuperação em V, ou seja, nós caímos de maneira bastante acentuada e nós vamos subir de maneira acentuada também. Tem uma discussão para o ano que vem sobre um pacote econômico que foi já desenhado agora nesse último ano da gestão do prefeito Marquinhos Trade. Então nós preparamos um orçamento público robusto e que prevê alguns incentivos para o desenvolvimento e a retomada mais rápida da nossa cidade. Olha, essa pandemia ela não veio com manual de instrução. Na realidade, tanto os governos nos países, né, na esfera nacional, o governo dos estados, os governos municipais, as empresas e as famílias, ninguém sabia exatamente qual é a melhor maneira de se comportar. Eu acredito que é o seguinte, entre erros e acertos, nós acertamos mais do que erramos. E nós fechamos de maneira precoce, a partir da segunda metade de março. Então tivemos um endurecimento, uma quarentena mais rígida de cerca de 15 dias. A partir de então houve uma abertura gradual mediante a celebração com alguns segmentos empresariais de regras de biossegurança. Então o prefeito Marquinhos Trade esteve à frente, acompanhou todo esse trabalho, regulando cada um dos setores, fiscalizando. Então quando foi feita a abertura, nós fechamos rápido, abrimos com regras e nesse interim preparamos o sistema de saúde pública para fazer frente à doença. Então, nós praticamente triplicamos a quantidade de leitos de UTI e os chamados leitos clínicos convencionais para que a gente pudesse absorver um aumento do número de casos. Então, as mortes que ocorreram em Campo Grande, nenhum caso de uma pessoa morreu sem assistência. As pessoas que morreram no leito de UTI, morreram com toda a assistência e toda a medicina possível disponível na nossa cidade. Então, acho que do ponto de vista da saúde, tomaram-se as medidas mais corretas. Por consequência disso, nós tivemos uma curva de infecção em Campo Grande melhor do que outras capitais, o que permitiu fazer uma abertura precoce também. Então nós fechamos cedo e abrimos antes de outras capitais e não ficamos tanto tempo fechado como outros municípios. Então Campo Grande está recuperando mais rapidamente. Lógico, foi um processo muito doloroso, tanto para as famílias, tanto para as empresas e tanto para o caixa do governo.
Às vezes as pessoas de fora acham que os governos saíram lucrando com isso por conta dos repasses, etc. Mas na realidade não, porque a arrecadação tributária caiu de maneira drástica. Quando você tem dificuldade no seu orçamento doméstico, a primeira coisa que você deixa de pagar são os impostos. Então o IPTU teve uma inadimplência muito grande dentro desse ano. Então foi muito ruim para as finanças do município isso. Então o auxílio emergencial ajudou a mitigar, mas ele de maneira nenhuma compensou totalmente as nossas perdas. Então eu acho assim, Campo Grande vai virar a página, está virando a página, a pandemia ainda não acabou, mas acho que nós estamos nos estertores dela e acho que Campo Grande está preparada para fechar esse ano e voltar a crescer rapidamente para o ano que vem. A determinação do prefeito Marquinhos Tradi é que nós tomemos todas as medidas necessárias para honrar e garantir esse direito dos trabalhadores ativos e inativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Campo Grande, honrando até o prazo legal, que é no dia 20 de dezembro, em parcela única, fazer o pagamento integral de todo o 13º. Nós tivemos, por conta desses problemas desse ano, nós queimamos um pouco o caixa que nós costumamos fazer no começo do ano. Chega o IPTU em janeiro, é mais forte, e uma parcela em fevereiro, a gente provisiona esse recurso para sacar apenas em dezembro. Como a pandemia veio e atrapalhou muito as nossas receitas, em alguns casos aumentou muito a despesa por conta dos gastos com a saúde, nós fomos forçados a queimar esse caixa, queimar essa poupança que nós fizemos no começo do ano. Então ficamos descasados. Agora que nós estamos recompondo o nosso caixa, como eu disse, a arrecadação voltou e nesse mês está bom, pelo menos nessa parcial de outubro. Então nós estamos com uma boa parte do 13º já provisionado. Ele não é integralmente provisionado ainda não. Mas o nosso objetivo é pagar ele integralmente até o dia 20 de dezembro. Olha, nós temos que fazer uma discussão orçamentária acima das mudanças eleitorais. Então o prefeito, sempre que tratou dessa questão comigo, o prefeito Marquinhos, sempre pediu que nós desempenhássemos um papel técnico e de bastante responsabilidade, pensando no futuro da nossa cidade, independentemente de ele ser reeleito ou não. Logicamente que o objetivo é a reeleição dele, mas esse orçamento ele foi feito com responsabilidade, é um orçamento de 4,6 bilhões de reais, é um orçamento bastante robusto, mas ele, na verdade, aumentou não por conta da arrecadação tributária que nós estamos olhando, mas é porque ele tem um componente de financiamentos, de investimentos, que é bastante expressivo. Então, para o ano que vem, nós já temos contratado, junto com os principais bancos de fomento, Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal, 870 milhões de reais para obras estruturais na nossa cidade. Tudo isso está refletido dentro desse orçamento. Então ele é um orçamento robusto, olhando para o investimento, olhando para a retomada econômica da nossa cidade. Essas obras, são mais de 40 obras. Só no centro nós estamos falando em pavimentação de mais de 90 quadras. As pessoas acham que o Reviva Centro se resume a 14. A 14 é a rua símbolo desse processo de transformação, mas 90 quadras do quadrilátero central, que fica dentro a Avenida Calógeras até a José Antônio e a Fernando Corrêa da Costa, ali no Córrego, até a Avenida Mato Grosso, todo esse perímetro, esse quadrilátero central, vai ter asfalto novo, nova iluminação pública, novo mobiliário urbano, novas calçadas, nova acessibilidade, nova semaforização. Então é todo um centro que vai se desenvolver junto com desse projeto do Reviva. E além de obras no centro da nossa cidade, obras importantes do prefeito Marquinhos Tradi nos bairros. Por exemplo, o Nova Lima recebeu já uma boa parte de asfalto e agora nós vamos completar.
O Nova Campo Grande, que é um pleito de mais de 40 anos no bairro, nós vamos pavimentar praticamente o bairro todo. Você pega o Rita Vieira, que é um bairro praticamente central, que a despeito disso tudo, não tem asfalto, vai ter também. O Parque Dallas, o Vilas Boas, o Oliveira 1, o Oliveira 2, enfim, conjunto de obras importantes para Campo Grande. O corredor gastronômico da Bom Pastor, algo similar àquilo que nós fizemos na 14, lógico, com menos intervenção, mas igualmente com um potencial muito grande, revitalizando toda aquela região do corredor gastronômico da Bom Pastor. Então, esse orçamento é um orçamento onde a gente está planejando uma aceleração econômica da cidade. E, juntamente com isso, com a recuperação que o prefeito encomendou para a nossa equipe, para toda a equipe econômica trabalhar, um plano que esse está em discussão ainda, não está finalizado, mas um plano de alívio tributário para as empresas. Então, hoje nós temos o PRODES, que é um instrumento já bastante consagrado na nossa cidade, mas que ele precisa de ajustes. Há uma visão de que ele é moroso, que ele é burocrático, que ele às vezes é até anacrônico. Precisa de um projeto de lei para incentivar uma empresa. Qual é a ideia? Que nós pudéssemos democratizar o incentivo fiscal, tornando ele horizontal para todos os segmentos empresariais, seja ele para a indústria, para o comércio, para o serviço, que antes era praticamente para a indústria, então esses 3 segmentos seriam contemplados, que fosse para o grande, que fosse para o médio, fosse para o pequeno empresário, que fosse para o empresário que está aqui e aquele também que estava de fora, ou seja, um incentivo fiscal mais justo, mais igualitário, que fosse para todos e que tivesse, sobretudo, um critério de fruição automática. O que é isso? Uma vez estabelecidas, atingidos alguns parâmetros, sobretudo de investimento e geração de emprego, a concessão desses benefícios seria feita de maneira automática ao empresário para que ele pudesse desenvolver as suas atividades sem a preocupação nos primeiros anos derradeiros para pagamento de imposto. Então, acho que é isso. É um 2021 onde nós estamos olhando com bastante investimento para aquecer a nossa economia e, de outro lado, um alívio tributário para as empresas investirem em gerar emprego e renda para Campo Grande. O refis é uma decisão que a gente tem que fazer sempre olhando para a conjuntura. Então, é difícil você dizer, ele vai depender muito da inadimplência. Se você sentir que de fato é uma necessidade dos contribuintes, a gente tem que fazer. Sempre que se fala de refis, suscita-se a dúvida, que é o seguinte: poxa, mas dá-se refis, então você está premiando o inadimplente. Isso geraria um ciclo vicioso. Eu acho que até tem essa crítica, mas a gente tem que ver o seguinte: a capacidade contributiva das pessoas, do contribuinte, do pagador de impostos, hoje é muito pequena. O país não cresce há quase 5 anos e no último ano aqui nós tivemos a maior depressão de toda a história republicana. Nos anos anteriores, 2016, 2017, 2018, 2019, o país cresceu 1% ao ano. Quer dizer, então, o orçamento doméstico, familiar, está muito pressionado. Se o poder público não vem e estende a mão ao contribuinte dando condições, ele não vai conseguir pagar. Não adianta você entrar na justiça, como a Procuradoria faz, e faz por dever, né? Tem que fazer as ações de execução fiscal, mas além de ser muito moroso a execução fiscal, demora primeira, segunda, terceira instância, as pessoas não têm condição de pagar. Então, o que a gente faz? É melhor você reduzir a dívida e receber menos cada um individualmente, fazer a pessoa pagar e voltar a ficar no azul, do que enfiar a faca no pescoço do contribuinte que ninguém consegue mais pagar. Então, acho que é isso, acho que a gente fez uma recuperação da dívida ativa importante, ajudamos as famílias e também fazemos a cobrança. Tá? Por exemplo, nós montamos um sistema de call center que faz milhares de ligações por dia, são mais de 3.000 ligações por dia sendo feitas, e cobrando também, porque a prefeitura, se você não cobrar, você não recebe. Então, nós fizemos isso, ajudamos e, de outro lado, também lembramos a necessidade de honrar os seus impostos. Beleza? Obrigada, secretário. Obrigado, senhor.